Oi, mãe! Boa noite! Como é que você tá? Como é que tá por aí? Deixa eu me apresentar para você que por acaso tá chegando e não me conhece. Eu sou Dani Stefanello e por aqui eu ajudo mães cristãs a conquistarem autoconfiança e equilíbrio nos seus relacionamentos. E essa live aqui é a quinta live de um conjunto de lives que a gente está fazendo para o aquecimento de um evento super especial que eu vou estar fazendo nos dias 15, 17 e 19 de abril. Esse evento que vai ser online e gratuito e que se chama Rota da Restauração. Eu vou estar lá falando para você, nessas 3 aulas, como é que você pode construir essa confiança e esses relacionamentos equilibrados. E aí, para você se inscrever, você clica lá no link da bio e faz sua inscrição e entra no grupo do Instagram, que é para você ficar do grupo do WhatsApp, do Instagram não, grupo do WhatsApp, para você receber aí todos os lembretes, todos os recados e saber de tudo direitinho e não perder nada. E tô aqui hoje para conversar com você, mãe, sobre algo que a gente fala muito, mas não esmiuça tanto, e hoje eu quero esmiuçar isso um pouquinho com você, que é sobre culpa. Sobre culpa, né? Começamos aqui o dia falando sobre, né? Às vezes a gente se sente só, às vezes a gente se sente cansada, às vezes a gente se sente sobrecarregada. E no meio disso tudo vem esse sentimento de culpa por vários fatores que a gente vai conversando aqui e faz piorar tudo, né? Faz piorar tudo porque é aquela história, né? Eu já tô mal e vai ficando pior, porque além das situações, as circunstâncias que são reais, acontecem, mas esse é um sentimento que ele é recorrente. Por quê? Por que tão recorrente, né? Porque se fala tanto que a mãe sente muitas culpas, né? Mulher que é mãe sente muitas culpas, mas porque essa culpa ela acaba vindo aí, ó, de dimensões diferentes sem a gente perceber. E olhar para isso e dar nome a essas culpas, né, vai ajudar a gente a estar também se livrando delas, né? Se livrando delas. Então, assim, não é sobre não sentir, né? Não é sobre a gente não perceber que fez algo errado, não é sobre a gente fingir que não aconteceu algo que a gente se arrependeu, não é também, né, sobre a gente ali botar debaixo do tapete as questões, não é a gente fingir que tá tudo certo, né, ou que, não, fazer cara, né, fazer carão, né, eu digo que não é sobre fazer carão e fingir, não, tá tudo ok aqui, tá tudo certo, eu faço tudo certo, não. É sobre a gente poder compreender onde está, né, esse sentimento que vem, que às vezes vem e você nem percebe que ele veio, fica ali só rateiro, e entender como é que a gente pode estar tirando, né, esse sentimento da nossa frente, pra gente poder estar avançando. Porque senão a gente fica lá, né? Parado no tempo, no espaço e não evolui. E aí faz o quê? O que é que acontece? A história do ciclo vicioso, né? Aí continua. Porque aí se eu não me movo, seja de onde eu estou, seja em relação a algo que eu esteja fazendo, seja alguma escolha, seja... Se eu não me movo para que aquilo mude, se é algo que eu não, né, acho que eu podia fazer diferente, eu não me movo para que aquilo mude, esse sentimento de culpa por não estar fazendo nada, ou não ter saído do lugar, ou não ter conseguido, né, tomar a decisão que deveria, vai ficar ali também. Vai ficar ali também. Então, por isso que eu falei, não é sobre a gente não perceber que cometeu algum equívoco, não, mas é sobre a gente poder olhar para isso, dar um nome e tirar da nossa frente, né? Tirar da nossa frente. Por quê? Porque não somos perfeitas, mães, não somos perfeitas, né? E lembrando assim, né, foi essa semana, inclusive, eu tava pensando assim, vou fazer, né, quero fazer algumas lives essa semana, a gente tá nessa lives, né, de aquecimento aqui do evento, como eu falei para vocês. Então, durante a semana agora teremos aí outras lives, vou falar mais disso para vocês. Todos os dias aí vamos nos encontrar. E eu pensando, né, poxa, e se eu conversasse com minhas filhas para perguntar para elas, né, o que é que elas acham? E aí eu fiz a seguinte pergunta para as minhas 3 filhas. Eu passei uma mensagem no individual ainda, assim, de cada um. E eu fiz assim, filha, se eu fosse falar assim, né,
se você fosse dizer para as mães o que elas podiam aprender comigo, o que você acha que seria, né? Eu perguntei para elas, assim. E elas trouxeram outras questões. Eu ainda botei assim, tô perguntando no particular, que é para a resposta de uma, que a gente tem um grupo de família, tá? Aí tem um grupo da família toda, né? Mas eu fui no particular. Estou perguntando no particular para a resposta de uma não influenciar a outra, porque eu realmente tive a curiosidade, né? E quis saber delas isso, até para trazer para vocês, né? Algo que, se foi relevante para elas, pode ser que seja relevante aí, né? Na sua casa, para seus filhos, suas filhas também. E aí, algo se repetiu, além de outros pontos, né? Algo se repetiu ali. Que elas falaram assim, mamãe, acho que quando você dizia que não era perfeita e que errava. E eu disse, caramba, é isso assim, né? Quando você dizia que não era perfeita e que também errava. E aí a gente vai chegar lá, né? Porque é tão importante a gente poder, né? Primeiro a gente precisa abraçar essa verdade, né? Porque a gente às vezes não quer. E o porquê, o que isso tem a ver com a gente se livrar da culpa, né? A gente poder dizer isso, mãe. E aí, como eu falei pra vocês, existem 3 aspectos aí, né? Que desse sentimento de culpa, que muitas vezes se torna central aí na vida das mães e que realmente desequilibra tudo, não tira a nossa confiança, porque é algo que a gente fica recostumando, a gente fica remoendo, né? Remoendo. Então, primeiro aspecto, né? Primeiro sensação que eu acho que traz para nós mães aí esse, digamos que esse peso, né? Essa angústia mesmo que às vezes paralisa a gente é uma culpa em relação aos outros. Como assim, Dani? Culpa em relação aos outros. É quando a gente, sabe quando a gente quer corresponder às expectativas de todo mundo? Quando a gente não quer errar de jeito nenhum. Quando a gente tá ali, né? Não, eu tenho que fazer certo, eu tenho que fazer correto, eu tenho que, não posso errar nisso, não posso parecer o que não é, né? Porque existe lá todo o check, né? Pra ser uma boa mãe, tem que check, né? Sorrir o tempo todo, tá feliz com tudo o tempo todo, ter paciência o tempo todo, ser carinhosa o tempo todo, né, gente? Pelo menos era assim que eu me sentia, né? E detalhe, quando eu era tudo menos isso. Ai, meu Deus do céu, quando eu lembro disso, fico passada. Porque eu era tudo menos isso. E para o meu checklist era ser calma, tranquila, amorosa, paciente, cuidadosa, sorrir, achar tudo, né? Achar tudo não, tudo lindo não, mas achar as coisas, né? Ver mais beleza e alegria nas coisas, todos esses checks aí. E aí, quando isso não acontecia, vinha a frustração e vinha a culpa em relação aos outros, tipo, eu não estou sendo para o outro o que eu deveria ser. O que eu coloquei, né, diante de mim, porque como sendo aí uma perfeição e eu não estou conseguindo ser para o outro como eu gostaria. E aí esse é o primeiro aspecto da culpa, que aí, preste atenção nesse detalhe, que é importantíssimo. Porque todos esses 3 aspectos, digamos assim, que ele tem frente e verso, tá? Quero que você imagine comigo, frente e verso de cada aspecto desse sentimento de culpa. Porque quando eu estou culpada em relação ao outro, eu posso ou ficar lá remoendo essa culpa, né, mal, e aí as reações podem até ser, né, as mesmas, mas eu fico lá remoendo isso. Ou eu vou culpar o outro. Ou eu sinto culpa em relação ao outro, porque eu deixei de ser o que o outro esperava, deixei de fazer o que o outro esperava, deixei de corresponder à expectativa do mundo, né? Ou eu vou culpar o outro. Como é que isso acontece, Dani? Quando eu digo assim, eu não consigo ser calma, porque minha filha é impossível. Eu grito, porque eu falo uma vez, 2, 3, aí tem uma hora que eu não aguento mais. Eu
briguei com meu marido porque ele aqui não fez tal coisa, ou ele aqui deixou de fazer tal coisa. E aí, o movimento segue em volta do quê? Da culpa. Ou eu tô ali sentindo culpa em relação ao outro, ou eu tô culpando o outro. E aí é preciso olhar para frente e verso desse aspecto, mãe, né? A culpa e o outro. E aí, observar tudo isso. Porque os dois lados, né, dessa moeda, frente e verso, não nos ajudam. Não é positivo. Não traz equilíbrio para os nossos relacionamentos e mais, não traz nenhuma confiança. Nenhuma confiança. Porque se a gente for entrar nessa questão de culpar o outro, aí, né, vai desenrolar. A gente pode fazer uma live depois só sobre essa questão dessa relação do, né? Mas se a gente deixar essa questão de culpar o outro, né? Aí é que a nossa confiança vai embora, né? Para outro aspecto, porque a gente passa a se sentir pouco, né? Porque quando a gente culpa o outro porque o outro não fez, é porque o outro não ama, é porque o outro não gosta, é porque o outro não se importa. Olha quanta coisa. E a culpa é do outro. Fica lá. E aí me paralisa. Por quê? Porque se a culpa é do outro, eu não posso fazer nada. Quem tem que mudar é o outro. E quando a culpa é minha e ela fica lá dentro, ela também me paralisa. Porque eu fico ali, só nisso. Ai, meu Deus, eu não fiz. Ai, meu Deus, né? Ai, meu Deus, hoje eu gritei com meu filho de novo, não queria. Ai, hoje eu gritei. Aí vai dormir mal, aí acorda mal. Mas fica lá. Então, esse é o primeiro aspecto que eu quero que você guarde aí, né? Para que você possa estar aí de olho nisso, para que você possa estar deixando isso de lado. A gente vai falar como deixar de lado já já. Porque eu quero falar antes com você sobre o segundo aspecto da culpa. O segundo aspecto é quando você tem culpa a respeito de si, né? Diante de você mesma. Sabe assim, mãe, quando tinha... Eu li um livro muito antigo, lembrando dele aqui agora. O título desse livro, eu lembro que ele me impactou muito. Eu tava muito novinha na fé, assim, poxa, faz muito tempo mesmo. E o nome desse livro era Quem é Você Quando Ninguém Está Olhando? Passada, né? Quem é você quando ninguém está olhando? Eu peguei, lembro que eu demorei a abrir, porque eu fiquei... Nem eu não sei, que eu quero saber disso, né? Nem eu não sei como é que vai ser, o que é que eu vou descobrir, né? Abrindo esse livro. Mas, enfim, tomei coragem, li. Teve umas rasteiras, uns puxões de orelha. Não foi simples, mas foi importante, né? Porque esse era o ponto. Sabe quando a gente tá só nós conosco, né? Quando só você sabe o que você pensa, só que você sabe o que passa de fato, né? Aqui, ó, dentro. E aí, quando é que eu fico lá sentindo, né, culpa em relação a mim? Sabe quando você às vezes faz um plano, só você com você mesmo? Amanhã eu vou acordar mais cedo para academia, para fazer um devocional, ou para... Você toma uma decisão sozinha ali, você pensou aqui, né? Tudo aqui, né? Tudo eu com eu comigo. E aí, você não cumpre, né? Você não cumpre com você mesma. E aí, você não cumpre, mas você quer, você deseja, mas você não cumpre. Você quer, você deseja, mas você não cumpre. Você quer, você deseja e você não cumpre. E aí, o que é que acaba acontecendo? Você se frustra com você mesma. Deixa eu te dizer uma coisa assim, ó. Dá um exemplo. Quando eu entendi que eu não queria ser uma mãe, uma esposa, uma mulher que impaciente, grossa, impulsiva, que mais, meu Deus do céu? Ainda bem que eu tô até esquecendo desses adjetivos. Aleluia. Mas era isso, né? Era grossa, impulsiva, era impaciente, estressada, mandona. Muitas coisas assim, muitas. E aí eu olhei um belo dia e disse, eu não quero mais ser assim, né? Não quero.
Porque, né? Porque cheguei até aqui não importa, né? Mas daqui pra frente eu não quero. E aí, no começo ali, eu decidi comigo mesma. Não vou mais ser grossa. Não vou mais brigar com minhas filhas. Mas, o que acontecia? Na hora ali da decisão, eu e Deus, 1000 lágrimas aqui, Deus, eu não quero mais, né? Eu sei que isso tá errado, eu sei que isso não tá fazendo bem, nem pra mim, nem pra... Eu não quero criar minhas filhas dessa forma, eu quero ser amorosa, eu quero ser tolerante, eu quero ser paciente. E ali eu chorava, me derramava diante de Deus. E acabava aquele momento ali, confiantíssima, tipo assim, amanhã acordará outra mulher. Acordará outra mulher e vai ser... Aí eu tava lá, acordava bem, feliz, contente, arrumava todo mundo pra escola, fazia, né, pequenininhas ainda, chocozinha assim, que elas eram fofas. Mas aí, durante o dia, várias coisas, no primeiro dia eu ainda me segurando ali, no segundo dia, não aguentava, gritava. Fazia o que eu não queria mais fazer. E era uma dor, e era uma culpa muito sorrateira. Por quê? Porque ninguém sabia que eu tinha tomado aquela decisão. E ninguém sabia que eu tava ali naquele, né? Porque o que eu fazia? Eu cometia, eu brigava, aí me vinha imediatamente o arrependimento, me vinha imediatamente a culpa. E o que eu fazia? Eu ficava mais estressada ainda. O ciclo que eu falei pra você. Ficava mais estressada ainda. Por quê? Ficava culpada em relação a mim mesma. Você não cumpriu o que você prometeu pra você mesma. Como assim? Eu e eu aqui. Eu comigo. Como assim, Daniele? Antes de ontem aqui, conversasse, falasse, você, né, planejou tudo aqui. E como assim agora acabou de, né, falar tudo de novo, fazer de novo. E aí eu ficava extremamente culpada. Eu comigo mesmo. Porque ali não era uma expectativa do outro. Tudo bem que, veja, o mundo espera, né? Aquela coisa assim, mãe, né? Aquela coisa ali de margarina, de família de margarina, nananana. Mas não era sobre isso. Porque aí isso seria uma culpa em relação aos outros, né? Se eu tivesse querendo ir para esse lugar para agradar os outros, aí seria uma culpa em relação aos outros. Mas naquele momento, né? Naquele momento, era uma decisão minha, porque eu vi que aquilo não era bom, não estava certo, e que Deus tinha algo muito melhor para mim. Eu dizia, Deus, se você diz ali, né, que tem uma vida abundante, que tem aqui Gálatas 5:22, fruto do Espírito, eu dizia, eu quero. Então era eu queria. E não é para agradar ninguém, né? Era porque eu queria e desejava muito poder viver o que eu via que tinha ali, que estava disponível para mim, né? E a palavra diz, está disponível para mim, sou co-herdeira com Cristo, então estava disponível para mim. Então era eu comigo mesma. Entende a diferença do culpa em relação, né, ao outro em relação a você mesmo? Eu queria. Eu até sei agora. Eu decidi que eu queria. Não era por questão... Me banhei... Deixa eu me secar. Não era, mãe, por questão, sabe, mais dos outros. Porque enquanto era... Porque, obviamente, né? No começo era, né? Porque a gente quer parecer. Isso é outra questão. Abre um parêntese aqui. Parêntese aberto, depois a gente fecha. Abre um parêntese. Porque essa é uma questão. Muitas vezes nós queremos parecer boas mães. E aí a gente se estressa, a gente se culpa, a gente se irrita em relação ao outro. Porque nós queremos parecer. Eu não quero que achem que eu não sou uma boa mãe. Eu não quero que achem que, né, eu não sei educar meus filhos. Não quero que achem. Só que entre parecer ser uma boa mãe e querer ser uma boa mãe,
Tem um gap grande aí, né? Tem um gap grande. E essa é a grande diferença, né? Eu não queria parecer uma boa mãe. Não estava preocupada com isso mais, assim, né? Não era esse o ponto para mim naquele momento. Era ser de fato. E não era ser só uma boa mãe. Eu queria ser uma mulher também leve, paciente, tranquila, né? Porque, obviamente, não era que eu só era daquela forma, né? Em casa, intolerante, impaciente. Não, era algo que era o meu jeito de ser naquela época. Então, era meio que em tudo. Só que os de casa sofrem mais, né, mãe? Porque a gente não pode sair gritando, nem xingando, nem brigando os de fora, né? No trabalho a gente não faz isso, na igreja a gente não faz isso, mas em casa a gente faz. Mas era o que queira que não era o meu jeito de ser. Eu disse, não, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu sei que eu posso ter isso como mulher, como mãe, como esposa, como profissional, né? Como cristã, né? Minha vida ali na igreja. Eu queria isso para tudo. Eu passei a desejar isso para tudo. E aí, obviamente, quando não conseguia, aí vinha esse peso, aí vinha essa culpa, aí vinha essa, né, dificuldade. E aí a gente entra, né, nesse ciclo, nesse aspecto que você tem que estar de olho. Poxa, é uma culpa em relação ao outro? Tô culpando o outro? Ou uma culpa em relação a mim mesma, né? Tô me sentindo culpada porque ali não consegui cumprir o que eu mesma combinei comigo mesma, né? Que é uma maravilha, gente. Tem que começar assim mesmo, né? Os combinados ali, nós conosco aqui, só porque tudo começa aqui, né? Tudo, olha, tudo começa na nossa mente, né? Nosso pensamento. Vou repetir Romanos 12:2, né? Que é o versículo da minha vida. Naquele tempo foi quando eu li, assim, 2 versículos para mim, 2 passagens bíblicas foram a chave da minha vida, assim. Foi quando eu olhei e falei assim, caramba, eu li aqui, ó, é sobre isso, né? É sobre isso. Se tá aqui, é sobre isso, que é Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões desse mundo, mas deixem que Deus o transforme através da sua forma de pensar, para que você conheça a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Amo, né? E Gálatas 12:2, frutos do Espírito, que tá lá disponível para todos nós, né? E aí a gente muitas vezes quer, olha ali, né? Domínio próprio, Senhor, que é o mais que a gente mais pede, né? Domínio próprio. Eu digo, não quero só domínio próprio, não. Eu quero os 9, os 9 gominhos do fruto ali, eu quero tudinho, né? Porque é antes disso pra mim, porque eu fico, né? Eu passei a pensar sobre isso, eu digo, opa, esses versículos foram chave ali na minha vida, né? Quando eu decido, então, digo, não quero mais ser essa pessoa aqui, eu quero isso aqui. Então, essa Dani aqui, né? Estressada, impulsiva, grosseira, impaciente, intolerante. Eu tenho que fazer alguma coisa com essa mulher. Meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa com essa mulher. Eu só não posso deixar essa mulher aqui, porque, né, não quero, não é isso. E aí começamos o processo, né? Mas tem ainda um terceiro aspecto que a gente tem que estar atento em relação à culpa. Então, a gente se culpa em relação ao outro quando acha que frustrou o outro, se culpa em relação a gente quando a gente se frustra em relação ao que a gente decide ali, quer fazer, deseja fazer, espera fazer e não faz. E a gente se sente culpada muitas vezes, mãe, em relação a Deus. Isso é péssimo. É muito, muito, muito difícil. Por quê? Porque o que acontecia? Eu errava, ficava culpada comigo mesma, mas logo em seguida eu dizia, meu Deus, quem sou eu na fila do pão? Ficar orando, pedindo socorro, ajuda, socorro Deus, e depois no outro dia não cumpro nada, não faço nada, no outro dia eu já não descabelou tudo, já, enfim. E aí começa então essa culpa em relação a Deus. Aí a gente se constrange diante de Deus. Aí a gente acaba conversando menos, tipo assim, quem sabe se eu não converso com ele,
ele não lembra que eu tô aqui fazendo, né? Que, tipo, né? Quem sabe? E aí a gente começa a se afastar de Deus. Porque a gente acha que não somos dignas, não merecemos. E a gente nem merece mesmo, né? Mas graças a Deus, que é pela graça, né? Que Ele nos ama, que Ele derrama sobre nós tudo, né? Que todas as bênçãos, enfim, vem dele ali. Então é de graça, pela graça. Então, realmente não merecemos, mas quando a gente tá nesse momento, nesse movimento ali de quero mudar, mas não consigo, eu tento, mas não vou, a gente parece que esquece disso. A gente parece que esquece isso e vai, né, entrar num ciclo de não, faz uma semana que eu não faço meu devocional. Agora eu já então não vou mais fazer também não. Porque acho que Deus nem vai adiantar assim agora. Não, amanhã eu faço. Já tô uma semana atrasada mesmo, né? Já não tô legal, já tô aqui. Não, amanhã eu faço. Não, amanhã eu boto em dia. Não, amanhã eu deixo. E nisso a gente vai se afastando, né? Se afastando. E aí é tão sutil isso, sabe? Tão sutil. Porque eu tendo a achar que Deus se afastou, não foi eu, né? E aí passa o quê? A frente e verso, né? Da história. A culpa é Deus, porque Deus está distante, porque Deus não está falando, porque Deus não está respondendo, porque Deus não está fazendo, porque Deus não isso, porque Deus não aquilo, porque Deus não aquilo outro. E aí vem de novo a história. Culpa diante de Deus e culpar a Deus. Viu como é muito tênue, né? Porque aí eu fico sempre nesse movimento. Deus é que tá longe. Não, né? Quantas vezes a gente se pega e, mãe, olha só, não escuta isso como acusação. Pelo contrário, quero muito que você escute isso como algo que traga para você a real consciência de que isso existe, esse sentimento ele existe, ele é lícito, ele é real, mas que você pode agir diferente, né? Porque eu já pensei assim, é Deus que tá longe. É Deus que não tá respondendo. É Deus que não tá falando. E aí, se eu vejo Deus dessa forma, como é que eu vou me relacionar com Ele? Porque a forma como eu vejo Deus vai ali, determinar ali a forma como eu me relaciono com Ele. Se eu vejo Deus como longe, uma pessoa que está distante de mim, né, que não tá me dando atenção, que não tá ligando, ou que não tá fazendo o que eu acho que deveria, né, que ele deveria estar fazendo. Então tô ali, né, nessa relação de culpa. Como é que eu vou me relacionar com essa pessoa que tá longe, distante, me ignorando? Como é que você se relaciona com uma pessoa que tá lhe ignorando? Como é que você se relaciona com uma pessoa que você até ali encontrava todo dia, se cumprimentava, bom dia, boa tarde, boa noite, um belo dia a pessoa passou por você e olhou pro outro lado. É assim que a gente acha que Deus faz com a gente. Não me olhou. Não me deu bom dia hoje. Que estranho, acho que essa pessoa não gosta de mim. Pensou alguma coisa errada de mim. A pessoa, né? A gente já tá ali. Aí no outro dia, quando você vai e a pessoa vem, quem olha pro outro lado? Antes da pessoa. Né, você? Vou nem correr o risco de... Não, eu já vou antes aqui, né? Ou então a gente olha pro celular, né? Quando a gente não quer falar com a pessoa assim, né? A gente tá aqui, né? Baixa a cabeça e passa assim. Já fizeram isso feio, né, mãe? Né, feio. Mas a gente às vezes faz. E não quero não. Já aconteceu isso com você? A gente finge que não viu a pessoa. E vai. E aí, o que é que vai acontecer? Dia após dia, se é uma pessoa que você cruzar com ela todo dia, que Deus está com a gente sempre, né? Cruzamos todo dia. Num dia você olha pro lado, no outro dia é a pessoa que olha, no dia você olha pro lado, no outro dia é a pessoa que olha. Vocês vão aqui, ó, só se afastando cada vez mais. E aí é assim que eu me relaciono com Deus, se eu o vejo dessa forma. Vou estar sempre, né,
olhando pro outro lado aqui, porque se ele tá me ignorando, se ele não tá fazendo, se ele não tá vendo, se ele não tá perto, se ele não tá ouvindo, se... Eu também vou me relacionar de uma forma distante, de uma forma fria, né? De uma forma errada. E aí vem a culpa, né? A culpa em relação a Deus, de estar ali, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Por que que eu fiz? Por que que eu tô fazendo dessa forma? Que vergonha, né? Que vergonha, Deus, que vergonha. Eu morria de vergonha de Deus. Morria de vergonha, a sensação era essa, assim, morria de vergonha. Às vezes eu queria a cabeça assim, debaixo do cobertor assim, sabe? Eu orava muito na cama assim, na hora de dormir, ficava lá. Eu queria me esconder assim, ó, como morria de vergonha. Dizia, meu Deus, será que se eu me esconder aqui ele não me vê, não? Né? Pra ele nem me ver, essa, né? Porque eu morria de vergonha. O sentimento que eu tinha, mãe, era vergonha. Né? E aí, obviamente, que precedia a culpa, né? Precedia a culpa. Eu ficava morta de vergonha. Dizia, Deus, meu Deus, desculpa, perdão. Que vergonha. Que vergonha, Senhor, que eu tô. Porque eu me comprometi, né? Eu me comprometi de fazer e não tô fazendo. E aí daí vem a culpa. E aí, por que não fiz? Por que você não fez? Por que você não cumpriu? Por que você não... E esse afastamento não vai nos ajudar, né? Não vai nos trazer confiança. E muito menos equilíbrio no relacionamento com Deus. Não vai. Não vai. E aí, mãe, independente, né? Vou te dizer aqui agora, assim, o que vai te ajudar a tirar esse sentimento de culpa da sua frente. Independente de qual for o aspecto dele. Se é culpa em relação ao outro, culpa em relação a você mesma, culpa em relação a Deus. Tem algo que é fundamental e vai fazer toda a diferença. E aí tem a ver com o que as minhas filhas responderam na pergunta que eu fiz para elas. Que é, mãe, a humildade. A humildade nos ajuda muito, porque né, a gente buscar esse lugar de humildade. Porque muitas vezes a gente não dá o braço, a gente não vai atrás de Deus, a gente, né, não se reconcilia com a gente mesmo aqui, nem com o outro, porque a gente tá aí no orgulho. Eu não vou admitir que eu errei, eu prefiro não admitir que eu errei. Porque, olha, é fato. Quando a gente erra, quando a gente comete um equívoco, não tô culpando ninguém. Não tô culpando ninguém, tô dizendo que acontece, né? E é por isso que eu dizia para as minhas filhas isso, né? Aí já foi em outra época, né? Essa primeira fase aí, né, dessa culpa incessante já tinha praticamente ali passado. Por quê? Porque eu descobri, entendi, aprendi que a humildade tirava a culpa da minha frente. Como assim, Dani? Aí vamos lá, nos aspectos, né? Como você vai poder, né, se fazer ali, construir esse posicionamento de humildade em relação ao outro. Eu errei, eu vou pedir desculpa. Olha, mãe, não tem coisa melhor na vida do que pedir perdão a um filho, a um marido. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Se você errou, você vai lá e pede desculpa. Você sabia que eu antes de começar, essa frase não está estruturada na minha cabeça, mas vou falar e vou tentar explicar. Antes de eu começar a parar de gritar com as minhas filhas, ou fazer, né, ou ser grosseira com elas, o que me ajudou e o que me fez ali o processo engatar foi eu pedir desculpa. Eu dizia, se eu errar com elas, eu vou pedir desculpa. E aí, quando acontecia, eu ia lá e pedia desculpa. E olha só, mãe, eu não tô falando que você tem que pedir desculpa. Vamos lá, seu filho, sua filha fez algo errado, precisa de uma correção, precisa de uma repreensão, precisa de um ensinamento.
Então você não vai, a gente faz legal ali. E você não vai, né, dizer que o filho tá certo. Você não vai dizer que sua filha tá certa. Você vai pedir desculpa pela sua porção. Pela sua porção. Qual é a sua porção? É se o tom foi errado, se o tom foi exagerado, se o tom foi grosseiro. Entende? Pela sua porção. E aí eu ia lá dizer, filha, eu fui grossa com você. Eu não queria ter sido grossa, tá? Me desculpe, perdão. E depois aqui um pouquinho a gente conversa. Porque agora eu ainda tô chateada, eu ainda tô estressada. E depois a gente ia lá, né? E conversava sobre o ocorrido. Seja lá o que for. A gente vai sempre educar, a gente vai sempre ensinar, a gente vai sempre, né? Então, a humildade vem aqui, olha, nisso aqui eu errei. Nisso aqui eu errei. Então, eu quero pedir desculpas por isso aqui que eu errei. Entende? E aí a gente, isso dá um alívio tão grande no nosso coração, mãe. Tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. Por quê? Porque às vezes, né? Quantas vezes você brigou com seu filho e você ficou pior do que ele ou do que ela? Mas por quê? Só por causa do jeito que você falou. Não foi nem por ter repreendido o erro. Porque o erro, né, o equívoco, enfim, precisa ser ajustado, precisa ser repreendido, educado, como eu já falei. Mas a forma como a gente faz isso é que faz a gente se sentir culpado. Não é a repreensão em si. E tem mães que, por achar que é a repreensão em si, para não ficar culpada, aí permite tudo. Ou finge que não tá vendo, né? Ou fica ali retardando a repreensão, o ajuste, o ensinamento, fica... Por que aí não? Porque quando eu falo, não devia ter falado, não. Não devia ter falado do jeito que eu falei, mas devia ter falado. Tem que falar. Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui para isso. Então tem que falar. Então, nessa forma, né? Se colocando de uma forma humilde, quando errei. E vou pedir desculpa pela minha porção. É pela sua porção, mãe, sabe? Aí você vai pedir desculpa pela sua porção. E vai ensinar. E vai instruir, né? E aí tem uma pergunta que você precisa se fazer, né? Quando você tá ali prestes a ser impulsiva, grosseira, né, intolerante e falar o que não sabe, a gente sabe quando a gente vai falar e vai se arrepender depois. Olha, eu vou dizer pra você assim, que 90% das vezes a gente sabe que a gente vai falar e não deveria, né? E aí eu tenho que me perguntar, isso que eu vou falar agora, o jeito que eu vou falar agora, que eu vou brigar agora com meu filho, minha filha, é pra educar, instruir, ensinar ou é pra expor minha raiva, ponto, acabou? E qual que é a nossa função nisso tudo? É expor nossa raiva? Isso não é nem expor, né? Expressar, porque eu até posso falar, fiquei chateada, fiquei brava, não, perdi a paciência que agora a gente pode. A gente só não pode insultar, né? Lançar palavras malditas sobre a vida das pessoas que a gente ama. Botar, às vezes, de castigo despropositado. Às vezes você já botou o filho de castigo e depois disse, meu Deus do céu, mas se arrependeu depois. Né? Porque, às vezes, a gente ameaça por coisas que são, inclusive, insustentáveis. Insustentáveis. E aí? Por quê? Porque foi na hora da raiva. Porque foi na hora do impulso. Pronto. Isso pode parar de acontecer. Isso pode parar de acontecer. Acredite, pode parar de acontecer. De verdade. E é um paraíso. É uma maravilha. Você não tá mais nesse lugar. Né? E aí, Dani, como é que eu vou ser humilde em relação a mim mesma? Eu comigo mesma, quando só eu ali... Combinei comigo, com os meus botões, que eu queria fazer, que eu iria fazer, que eu iria mudar, que eu iria isso, que eu iria aquilo, e eu falhei comigo e ninguém sabe, ninguém viu.
Mas eu tô culpada porque eu queria fazer, eu queria mudar, eu queria. E aí, né? E aí eu preciso ser humilde de novo. Sabe, mãe? Com você mesmo e dizer: desculpa, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo. Como é que eu vou poder fazer isso de outra forma? Calma, respira. Poxa, faz algum tempo que eu tô tentando isso aqui, não tá funcionando assim. Não tá funcionando o que você está tentando com você mesma, Daniele. Alô? Daniele, essa forma aí que você queria fazer não tá dando certo. Então, desculpa aí, vamos tentar outra forma. E eu preciso ter humildade para assumir diante de mim, sabe? Assim, olha, não tá dando certo. Porque se a gente às vezes bota na cabeça uma coisa e a gente quer, porque quer, porque quer, porque quer, você com você mesmo. Aí você se frustra, mas não sai dali. Então eu preciso ser humilde comigo mesma de dizer: não funcionou. Não vai ser por esse caminho que isso vai acontecer. Não vai ser por esse viés que isso vai se resolver. E eu preciso dizer pra mim mesma isso. Eu preciso olhar ali no espelho e dizer: olha só, Dani, querida. Não tá dando. Vamos tentar de outro jeito. E você poder ter essa humildade para com você mesmo, ao invés de ficar ali tentando, querendo, e se deixando ficar no ciclo enlouquecido. Tento, não consigo, fico culpada, tento, não consigo, fico culpada, tento, não consigo, fico culpada. Não tá. Se eu tô tentando algo ali, tento uma vez, 2, 3, 4, tô vendo que não tá indo. Eu preciso ter humildade comigo mesmo, dizer: olha, não tá funcionando dessa forma. Sabe por quê, mãe? A gente aprende uma forma, nós somos de um jeitinho. E nós aprendemos uma forma de ser, de agir, de responder e de corresponder a tudo no mundo. E super ok a gente entender isso como nossa verdade, né? Como a verdade, nem como nossa, como a verdade absoluta, porque é aquilo que eu aprendi, eu vivia, né? De alguma forma eu me constituí assim. E aí eu preciso dizer pra mim algumas vezes que, olha, acho que isso aí que você aprendeu, que você assimilou dessa forma, não tá funcionando. Então talvez você precise fazer de outra. E talvez você precise fazer de outra, inclusive que você achava errado quando via alguém fazendo. Por que era errado o outro fazendo? Porque estava errado? Não, só porque era diferente do que eu estava fazendo. Entendeu? É desse emaranhado que a gente tem que fugir, minha gente. Ai, meu Deus. Não é, né? Não é simples. Não é. Mas a gente vai construir isso. A gente vai construindo isso. E aí a gente chega nesse lugar de confiança. A gente chega nesse lugar, né, de olhar os nossos relacionamentos equilibrados. Porque, mãe, equilibrado significa, né, estatalado, não. Não é estatalado, é equilibrado. Em que sentido? Eu vou errar em algum momento, mas eu vou lá e vou dizer: filha, errei, desculpa. Filha, estava muito impaciente ontem, nem era com você. O que aconteceu? Me desculpe, que nem era com você, mas eu não consegui, tá, né, responder direito pra você aquela hora. Olha, Dani, isso aqui que você tá fazendo, né, não tá dando certo aqui, vamos tentar de outro jeito. E aí eu preciso trazer, né? E da mesma forma com Deus, a gente precisa lembrar, né, que nada nos afasta do amor do Senhor, né? Nem largura, nem profundidade, nada, tá lá na palavra, nada. Nada pode nos afastar desse amor. Mesmo, mãe, que você sinta, né? Porque não é sobre o que você sente, é sobre o que você acredita. É sobre o que você acredita. Então, que eu tô sentindo que Deus tá longe, eu tô sentindo. Aí você faz assim: não vou pensar dessa forma. Que é sobre o que eu creio, e eu creio que Ele está perto. Né? E aí eu vou ter humildade de dizer: Deus, perdão. Eu errei pela primeira, pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela 10ª. Quantas vezes precisar, mãe? Se for genuíno, se for verdadeiro, quantas vezes você precisar. Porque foi muito perdão que eu pedi ao Senhor, viu? Ainda bem que é 70 vezes 7, né? Infinito
perdão dele para conosco, né? E aí, isso também virou uma chave na minha vida, sabe? Porque quando eu entendi assim, meu Deus, eu posso pedir perdão a Deus sempre. Porque eu não estava fazendo e repetindo porque eu queria, entende? Qual era o movimento? Eu quero e não conseguia, eu quero e não conseguia, eu queria e não conseguia. E eu ia lá e pedia perdão a Deus, eu ia lá e pedia perdão a Deus, eu ia lá e pedia perdão a Deus. Um belo dia, eu digo que Deus puxa a minha orelha, eu digo, Deus, pode puxar. Porque todas as vezes que ele deu umas puxadas de orelha, depois foi a melhor coisa, sabe? E um belo dia Deus olhou assim e fez, quantas vezes já pediu perdão por causa disso? Deus fala assim comigo, às vezes, sabe? Às vezes não, ele fala assim comigo. Eu orando, quantas vezes tu já pediu perdão por causa disso? Aí eu, oi? Perdi as contas, Senhor, perdi as contas. Eu tô tentando. E por que quando suas filhas fazem uma vez, 2 vezes, você fica irritada? Você sabia que você fica irritada porque você não perdoa? Bem assim. Ai, bem assim. Né? Quando a gente fica irritada é porque a gente não tá liberando perdão para os nossos filhos, para nossa filha. E aí eu, se ele perdoa, eu também vou precisar perdoar, né? Como assim? E aí, mais uma vez, né? Se tem disponível para mim essa essência de perdão, então eu quero, Senhor. Eu quero. E aí, em humildade, mãe, a gente vai se movendo e tirando a culpa da nossa frente. Porque quando eu assumo, eu admito a minha porção. Quando eu identifico, eu olho assim, ó, bem no olhinho dela, da culpa, né? Eu identifico, tô culpada porque eu gritei, tô culpada porque eu me prometi e não fiz, tô culpada porque faz tempo que eu não paro pra conversar com Deus. Aí eu olho no olho dessa culpa e digo assim, cara, dá licença. E aí eu vou olhar nos olhos do Senhor, nos olhos de quem está comigo, minha filha, meu esposo, família. Eu vou olhar pra mim mesmo e vou dizer, desculpe, me perdoe, eu errei aqui, nisso aqui. E eu não quero ficar com essa culpa aqui, não quero. No começo, pedir perdão é muito difícil, viu, mãe? Mas você vai conseguir. É muito difícil. Olha, fica aqui, ó, tem Dora. No começo, fica aqui, sabe? Por quê? Porque é por causa do orgulho. Mas quando sai, ó, a culpa vai embora. Porque eu admiti a minha porção. E eu tô me comprometendo ali mais uma vez que eu quero fazer diferente. Então, mãe, vamos olhar, identificar por quê, que culpa é essa que a gente, né, quando eventualmente vier algo ali, por que tá doendo, por que tá ruim, por que tá, né, às vezes a gente nem dá nome, mas tá engasgado ali. E aí, se eu percebo que tem algo ali que foi responsabilidade minha, eu vou ser humilde, eu vou me retratar, me desculpar, né, e vou seguir. E dessa forma, a gente vai chegar lá, né? Podermos aí viver essa vida com confiança e ver os nossos relacionamentos equilibrados. Porque se por acaso algo errado acontece e dá... Opa, não, vamos cá, vamos equilibrar. Vamos equilibrar. Isso é importantíssimo, né? Importantíssimo, mãe. E aí, eu quero lembrar você que nós vamos falar ainda muito mais sobre isso, né? Essa semana, amanhã, inclusive, já quero fazer um convite para você, porque amanhã nós vamos falar sobre, mãe, como você, que é uma mulher, que é mãe cristã, pode influenciar as amizades do seu filho adolescente. Como é que tá aí as amizades do filho adolescente? Muitas mães preocupadas, tensas, né? Aí ressabiadas. E eu quero te dizer que tem uma forma de você influenciar positivamente essas amizades e a gente vai falar sobre isso amanhã. Então eu quero te encontrar novamente, tá? E lembrando que tá chegando
o Rota da Restauração 15, 17, 19 de abril. Eu quero você comigo nesse evento onde eu vou estar te mostrando nessas 3 aulas como você pode ser aí uma mãe cristã confiante e ter seus relacionamentos equilibrados. Então, você pode agora lá no link da bio fazer sua inscrição e entrar no grupo do WhatsApp para receber aí todas as notificações, receber os links importantes, não perder nada e a gente seguir junto, tá bom? Então, te espero amanhã. Um beijo grande. Tchau, tchau.